Good afternoon. Boa tarde. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer aos organizadores, em particular o André Espósito, pelo convite tão gentil para essa reunião realmente magnífica. Como professor dessa instituição, eu tenho muito orgulho de ter essa reunião aqui, sediada aqui. E eu espero que no futuro breve os organizadores vão ter e trazer o At The Limits para Campinas também. Well, Agora, a obesidade, uh, grown very fast. It's ela cresce, sua prevalência cresce rapidamente nos últimos, principalmente, 40 anos e para todo o planeta. E hoje temos aproximadamente mais de uma análise com milhões de pessoas no mundo. Imagina-se que nos próximos 6 ou 7 anos vamos chegar em 1,2 bilhões. Hoje são 600 milhões e a gente vai chegar em 1,2 bilhões de pessoas com obesidade. É um fator de risco para a maior parte para todas as doenças que falamos nessa reunião, nessa conferência. Então é muito importante que no futuro próximo consigamos avançar farmacologicamente falando para poder prevenir a obesidade e tratar também a obesidade de maneira adequada. A obesidade é um resultado muito simples de comer demais, em excesso e inatividade física. Ou seja, é bem intuitivo, não é? Pensar que se conseguimos desenvolver estratégias para reduzir a ingestão de comida e aumentar a atividade física, a pessoa perde peso. É verdade. Se fizermos isso e ativarmos e alcançarmos esses objetivos, a pessoa perde peso. Mas a maioria dos estudos clínicos só fala de abordagem comportamental para tratar com pacientes obesos. E esses estudos demonstraram que, de maneira geral, conseguimos somente 5% de perda de massa corpórea. E o que é pior, o paciente não consegue manter aquele perda que eles conseguiram alcançar. Então, a obesidade acaba sendo uma doença recorrente e muito difícil de tratar, justamente por causa de sua recorrência. Agora, gente, dois sistemas independentes que controlam a ingestão de alimentos. E é muito importante esses controles para chegar naquela redução de massa que a gente precisa, de gordura que a gente precisa. Então, nós temos o sistema homeostático, do lado esquerdo, ali, meio roxinho. O sistema homeostático responde aos hormônios e os nutrientes que chegam ao nosso cérebro para informar a quantidade de energia disponível para todo o nosso corpo. Ou seja, os neurônios respondem a esses sinais controlando a ingestão de comida e a gasto energético. Do outro lado, do lado direito ali, temos o que a gente chama de sistema hedônico. Ele responde praticamente em sua maior parte, para estímulos visuais, olfativos e de gosto, e são regulados por situações sociais, como, por exemplo, sair para comer com os amigos ou uma festa. Agora, pensando em condições fisiológicas, o sistema homeostático é capaz de manter o sistema hedônico e mantê-lo sob controle, de tal maneira que se a gente come em excesso, depois de um período de comer demais em excesso, a gente reduz um pouco, né, o consumo de alimento e depois a gente volta para aquela estabilidade da massa corpórea. Olha que exemplo interessante da vida real. É esse trabalho publicado faz o que, 2 anos no New England. E aqui eles avaliaram a mudança da massa corpórea depois de um ano em 3 países diferentes, no Japão, nos Estados Unidos e na Alemanha. Observem, a massa corpórea aumenta muito durante o Natal, em todos os países. Aí você tem algumas particularidades a respeito de nos Estados Unidos. Veja aqui a ação de graças. Tá vendo aqui amarelo? Essa época de ação de graças. Na Alemanha a gente tem Páscoa, que para a cultura alemã é uma data importante. No Japão eles têm a Semana Áurea, que eles chamam, que acontece em maio. Então observe, todas essas épocas, quando aumenta a massa corpórea depois de um feriado como esses que eu mencionei, depois ele desce de novo. E isso é regra para a maioria das pessoas. Então tem um ótimo exemplo de como alimentar-se em excesso e sobre a atividade do sistema hedônico e como o sistema homeostático entra depois e reduz a massa corpórea para a sua estabilidade. E é isso que acontece em condições fisiológicas. Agora,
pensando em condições não fisiológicas, e tem várias do que podemos dizer, do que uma massa, quando a gente pensa em ingestão de comida e em comer em exagero, né? Principalmente alimentos cujo conteúdo denso, com muita energia, que é o caso para muitas pessoas. Então, eu vou mostrar para vocês. Os neurônios do sistema homeostático ficam danificados e não conseguem mais controlar o sistema hedônico, que faz uma sobreposição e leva àquela contínua ganho de massa corpórea. Então, o dano desses neurônios no sistema é um componente muito importante para a obesidade e uma das principais razões pela qual a obesidade é tão recorrente. Agora, o sistema homeostático é baseado, na maior parte, nos neurônios que estão no hipotálamo. Agora, a identificação da leptina em 1994 foi dos avanços mais importantes no campo, porque elas permitiram a identificação de uma subpopulação distinta que responde tanto para hormônios como a nutrientes. Eu vou passar com vocês por algum desses conhecimentos mais recentes que temos. Vamos agora ver o círculo do hipotálamo. Temos vendo a parte mais ventral do hipotálamo. Essa aqui é o ventríloco terceiro. Esse aqui é o médio. Aqui a eminência média está fora da barreira sanguínea do cérebro. E esse núcleo, que é a parte mais frontal, ventral, mas essa barreira sanguínea é bem... ela é escorregadia, de tal maneira porque os nutrientes conseguem passar por essa barreira, atravessar, e eles são assimilados por esses neurônios. Então, o que acontece? É isso que acontece no corpo. Então, você acaba tendo um número de hormônios que podem atravessar essa barreira aqui e ativam ou desativam essas subpopulações de neurônios, levando então a falta de controle de gasto energético. Um neurônio importante é esse aqui, porque ele é ativado quando tem uma sobra de energia no corpo. E ele é o maior controlador bem como deste neurônio também, que também está ativo quando a gente está em jejum por muito tempo, ou quando a nossa energia acumulada no corpo está baixa, armazenada está baixa. Então, esse equilíbrio dessas subpopulações de neurônios é muito importante para manter a massa corpórea instável, e é exatamente isso que é perdido quando você tem uma situação com uma pessoa obesa. Então, quando a leptina foi descoberta, muita gente pensou, muitos pesquisadores pensaram, olha, era uma boa meta para tratar a obesidade. E eu tenho certeza que muitos lembram que haviam testes clínicos usando leptina recombinante para ajudar a perda de peso. Mas isso acabou sendo um grande fracasso, não foi? Porque na maioria dos pacientes com obesidade, eles têm altos níveis de leptina na corrente sanguínea e não respondem a um aumento de níveis de leptina. O que aconteceu, então? Então, entramos numa nova definição. Existe uma resistência do hipotálamo à leptina. Então, agora a gente trabalha com esse conceito. O obeso, os modelos de obesidade, os pacientes, depois eu vou falar um pouco mais na apresentação, eles têm uma resistência do hipotálamo à leptina. Então, mesmo quando você tem altos níveis de leptina, eles não conseguem controlar a ingestão de comida adequadamente. Então, você tem um aumento da ingestão de comida e você não consegue reduzir o gasto energético. Então, você acaba tendo um gasto energético reduzido. E isso acaba sendo uma das principais razões pela qual as pessoas ficam obesas, e também porque existe a recorrência, mesmo quando ela é tratada com diferentes tipos de métodos. Então, há alguns anos, já faz o quê? Uns 15 anos, começamos a fazer a seguinte pergunta nos nossos laboratórios. Qual seria a base, então? Qual seria a molecular, anatômica para essa disfunção do hipotálamo na obesidade? Foi essa a pergunta. E ao fazer essa pergunta, a gente pensou, vamos tratar com modelos de animais. E eu acho que foi bem razoável para se entender, porque para estudar o hipotálamo, precisávamos de modelo animal. Porque dessa maneira, a gente não conseguiu um pedaço de um hipotálamo humano para estudar, por exemplo,
ativação de receptores e anormalidade celular. Então, a gente teve que realmente recorrer aos animais. E nesse estudo, avaliamos mudanças na expressão genética do hipotálamo de um animal obeso. Então, os camundongos foram submetidos a uma dieta rica em gordura e analisamos o hipotálamo e avaliamos usando milhares de diferentes genes e as expressões no hipotálamo. E o que encontramos? Que a obesidade estava acompanhado com 15% de mudança na expressão de diferentes genes no hipotálamo. E quando analisamos esses genes, de acordo com o seu cluster, uma análise de cluster deles, percebemos que a maioria desses genes estavam passando por uma modulação e estavam com função inflamatória. Por exemplo, aqueles que eu acabei de mostrar. Ou seja, o que aconteceu? Quando o hipotálamo ele tem muita gordura na sua dieta, ele começa a produzir isso aqui. E esses vão agir nos neurônios, aqueles mesmos neurônios que eu acabei de mostrar agora há pouco, que são responsáveis pela insulina e leptina. E isso explica por isso que os neurônios ficam tão resistentes à insulina e leptina. Então, perguntamos quais são os componentes e quais células do hipotálamo, ou seja, quais componentes da dieta e das células do hipotálamo estão envolvidos nessa resposta inflamatória. E aí percebemos que essa saturação de longo prazo conseguia ativar o receptor TLR4 na microglia, e a microglia está no centro, no centro central, e conseguiu reduzir a presença de gorduras graxas que acabava agindo nos neurônios e, consequentemente, a resistência à leptina e à insulina. Outros laboratórios trabalhando no mesmo campo conseguiam identificar componentes distintos dessa sinalização inflamatória no hipotálamo, de tal maneira que hoje a gente pode dizer que no modelo experimental de obesidade tem uma atividade inflamatória que está localizada no hipotálamo, que leva a uma má função dos neurônios que controlam a ingestão de alimento e gasto energético. Pensando agora as lesões que acontecem no hipotálamo, sabemos que é muito parecido com as lesões que a gente vê em neurônios e em condições associadas com envelhecimento. Então, por exemplo, os pesquisadores perceberam função mitocondrial nos neurônios do hipotálamo, também autofagia com defeitos, também problemas aqui, também no processamento de proteínas, e também no estresse RNA, e também no envelhecimento e na obesidade. Isso chegou numa cascada inflamatória de fatores que finalmente chegou numa disfunção neurológica e uma disfunção neuronal hipotalâmica. Agora, trabalhamos com animais, como eu mencionei, camundongos, e queríamos saber quais tipos de anormalidades a gente conseguiria ver no hipotálamo humano. Mas é difícil, lembra que eu falei? Não dá para conseguir um pedaço de ser humano, não de um ser humano vivo, pelo menos, né? De um hipotálamo vivo. Então, com colaboração com neurocientistas, usamos ressonância magnética para estudar o hipotálamo de seres humanos obesos. E esse foi o primeiro estudo feito pelo nosso grupo. E aqui, observem, o que avaliamos? Um grupo com 13 pacientes que já haviam sido submetidos a uma cirurgia bariátrica, que passaram por uma ressonância magnética antes e depois da cirurgia bariátrica. Foi aproximadamente 8 meses depois, tá? Eles haviam perdido aproximadamente 40 a 50% de todo o seu peso. E a pergunta que a gente foi perguntar com essa ressonância magnética foi: existe alguma mudança na atividade neuronal numa região específica do cérebro? Nesse caso, a gente queria saber exatamente a respeito do hipotálamo. E o principal achado desse estudo está aqui. Então, a gente teve um grupo de sujeitos magros
os sujeitos gordos, obesos antes e depois da cirurgia. E quando eles entram na máquina, no equipamento ali de ressonância magnética, estão todos em jejum, tá? E começamos então a fazer a leitura. E começamos a observar os três grupos com as atividade cerebral, neurona similares. E daí eles bebem glucose, 5 gramas aproximadamente, e a gente continua o exame. E depois a gente observa que todos os grupos teve uma aumenta rápida na atividade dos neurônios e continua por muito tempo. Isso durou uns 20 minutos, foi todo exemplo. E o paciente obeso, antes da cirurgia, observe, o vermelho teve uma caída bem rápida e depois da cirurgia ele estava ali no meio. E então, como interpretar esses sinais? Interpretamos da seguinte maneira: um sinal de saciedade. Então, ele está em jejum no começo do exemplo, depois ele tem 75 gramas de glicose, que rapidamente chega no hipotálamo. Os nervos detectam a presença de glicose, que é um nutriente, e começa então a disparar. Existe presença de nutriente. E o que é isso que a gente observa? Essa grande diferença que existe entre o magro e o obeso. E veja que existe uma recuperação aqui nos pacientes obesos que já tinham sido submetidos a uma cirurgia bariátrica. Outros grupos, veja, também fizeram alguns estudos fantásticos no mesmo campo, usando métodos distintos, também com equipamentos de exame, como equipamentos que usamos, mas eles usaram uma outra ressonância magnética, porque aqui eles queriam avaliar o grau de gliose em áreas distintas do cérebro. E o que eles perceberam é que havia uma correlação no índice de massa corpórea e o sinal de gliose no hipotálamo. E eles conseguiram ter outros controles para as regiões cerebrais onde eles não conseguiram encontrar esse tipo de anormalidade. Então, a gente teve aí um trabalho muito bom feito nesse campo. E eu posso dizer que existem sinais tanto para a função anormal do hipotálamo dos humanos obesos e também estrutural. Essas anormalidades são estruturais também. Então, começamos uma colaboração com o grupo de Seattle para estudar mudanças no hipotálamo infantil. Lembra que eu falei que falamos de problemas cardiovasculares na população jovem? Falamos disso. Falamos também, a prevalência de obesidade agora com as crianças está aumentando, e isso significa, certamente, vai ser um problema para todos nós no futuro. Então é isso, a gente desenhou um estudo juntamente com o grupo de Seattle para avaliar isso. O hipotálamo de 12 crianças obesas em comparação com 11 sujeitos magros, e usamos fMRI, ou seja, aquele método, aquele estrutural. Na verdade, eu vou mostrar para vocês o estrutural direto por causa do tempo. Veja aqui está o resultado da avaliação estrutural. Observem, as crianças obesas tinham sinais aumentados de gliose no meio do hipotálamo, mas não no hipotálamo. Então, criança com entre 12, 13 e 14 anos de idade, que já eram obesos, já tinham sinais de anormalidade no seu hipotálamo. E aqui também correlaciona com o índice de massa corporal com adultos também, como mencionei previamente. E, então, como é que a gente supera então a anormalidade hipotalâmica na obesidade? Veja, diferentemente do progresso farmacológico incrível que nós tivemos conhecimento agora nos últimos 2 dias, falando de hipertensão cardiovascular, falando de diabetes, na obesidade especificamente, estamos no começo do entendimento, eu diria, para saber qual que é o caminhos e caminhos e mecanismos fisiológicos. Então, ainda estamos procurando boas metas. Então, eu quero contar para você a história de uma boa meta, que certamente é o começo, eu diria, do nosso avanço farmacológico em obesidade. Então, o GLP-1, todos conhecemos muito bem. O GLP-1 é um receptor e ele foi uma boa meta. Foi usado inicialmente para tratar diabética, mas estando para pré-clínico, estudo pré-clínico e pós-clínico, a redução de massa corpórea é sempre observada. Então, pesquisadores começaram a entender isso e começar isso. Normalmente, ele deve reagir de uma outra maneira. Uma outra que vai além
da produção de insulina. Então, começamos a pensar quais são as metas potenciais para o sistema nervoso central. E aqui está um exemplo do que você consegue de redução de IMC, aqui do antagonista GLP-1. E olha que foi um estudo bem interessante, publicado em 2014. E o grande avanço desse estudo foi exatamente isso. Os pesquisadores conseguiram achar a molécula da liraglutida com fluorescência. Então, observá-la e tratar com animais, no experimento com animais, ver exatamente que partes do cérebro a liraglutida estava agindo. E ao fazer isso, eles usaram um método químico para fazer o cérebro do camundongo transparente. Então, aqui é a imagem de um cérebro de camundongo, aqui está o córtex, aqui veja que está transparente. Esse camundongo foi tratado com aquela liraglutida fluorescente e a maioria dos binds da liraglutida estavam ligadas. Veja, a maioria dessas ligações estão na parte mais ventral do hipotálamo, exatamente onde aqueles neurônios que controlam a gasto energético e ingestão e absorção de alimentos estão localizados. Aqui eles usaram um outro camundongo que experienciou o POMC, que é um dos neurônios responsáveis em verde aqui para a ingestão de alimentos. E depois eles conseguiram marcar em vermelho a parte de fluorescente. Veja, aqui as ligações não foi pelo eles propuseram então uma ação de mecanismo para o GLP-1 no sistema nervoso central. Então, vejam, ele se liga a outro neurônio que não está completamente identificado, que a gente chama de GABA, e ele aqui funciona um feedback negativo para controlar o NPY. Então, você aqui tem um estímulo positivo para o POMC, porque reduz a ingestão de alimento e aumenta o gasto energético. E o NPY faz exatamente o oposto. Isso é bem interessante para entender como é que a liraglutida funciona. Porque sabemos que é uma droga funciona bem, e a gente queria saber como ela funcionava, mas a liraglutida no nível celular. Nesse processo de mapeamento de ações dos antagonistas GLP-1 no cérebro, teve um relato, o agonista do receptor GLP-1. A gente queria ter um estudo muito interessante que explicou, porque ele fez uma análise dos estímulos fornecidos pelo agonista do receptor de GLP-1, e aqui tivemos a expressão genética, e eles puderam mapear os principais locais de ação do agonista do receptor GLP-1, e aqui conseguimos um secundário, aquele que responderam as primeiras ações. E aqui eles confirmaram que a maior parte dos sinais primários estava acontecendo no hipotálamo. Então, eles poderam ativar diferentes regiões do hipotálamo, mas depois, quando eles foram buscar aquele secundário, ou seja, as outras ordens de neurônios que não estavam respondendo primariamente, eles perceberam que existiam neurônios no sistema exatamente onde você tem controle hedônico da absorção de alimentação, de alimentos. Então, eu quero terminar mostrando um estudo que explora exatamente essa questão. Será que podemos ter mudanças no hedônico quando tratamos com pacientes de agonistas do receptor GLP-1? Para entender esse experimento, é muito entender isso aqui. O paciente, então, passa por uma ressonância magnética, aqui está o exame, com um vidro que projeta imagens. Então, o pesquisador pode escolher qual imagem vai ser projetada para o paciente, e daqui a pouco eu vou mostrar uns exemplos, tá? E daí você tem, por exemplo, imagens de alimentos com alta caloria, neutros, etc. Durante todo o processo, o pesquisador vai fazendo perguntas para o paciente, tais como: qual é a sensação que você tem? Qual essa imagem? Que sentimento de causa? E o paciente responde, e daí a gente tem uma pontuação de resposta emocional. Então, você vê o alimento e quanto que você fica empolgado ao ver aquele alimento. Vamos ver o que a gente conseguiu. Então, aqui, ó, o paciente entra na máquina com a projeção ali de imagens como essa.
Aí tem o intervalo, aí uma outra imagem. E daí continua, né? E ele vai sendo perguntado, ele vai respondendo o paciente. E aí, a primeira pergunta, olha aqui o exemplo. Tem algum sinal do cérebro que é relacionado ao comer emocional, que chamamos? Na amígdala, um dos componentes do sistema límbico, nós temos, então, essa resposta agonista do receptor de GLP-1. Ótimo. A próxima, então, aqui o GLP-1 modifica a resposta neural ao alimento, daí muda um pouco, porque tem duas partes nessa, na verdade, isso aqui. A primeira parte é, o paciente está em jejum, certo? Ele entra dentro da máquina, está ali exposto àquelas imagens, e o pesquisador está ali calculando a resposta emocional à comida. Depois, ele recebe aquela comida que foi projetada. Ele come aquilo, daí ele volta para dentro da máquina. E depois a gente observa os sinais novamente, entende? Então, o que temos aqui é isso. Antes, ou seja, antes da ingestão do alimento, percebemos uma recompensa alimentar antecipatória muito alta. Veja aqui. Então, aqui o paciente está com placebo. Depois que o paciente consumiu o alimento e ele volta para a máquina, daí tem um sinal negativo. O que isso significa? Que o paciente está muito mais empolgado em ver o alimento do que ingerir o alimento. E isso é muito comum em obesos, porque eles precisam comer mais para ter aquele mesmo tipo de prazer que eles acham que eles vão ter quando eles enxergam a comida. Mas quando eles são tratados com o agonista do receptor de GLP-1, a situação é o inverso, completamente inverso. Veja, antes da ingestão do alimento não tem um sinal relevante, mas veja, depois do consumo, o sinal é bom. E o que isso significa? Que comer o alimento te deu prazer. E você pode observar isso nessa mudança de atividade dos neurônios do cérebro em regiões que a gente sabe que está relacionada à alimentação hedônica. Então, conclusão. Começamos agora a entender como a ingestão de comida pode ser controlada. Existe muito a percorrer, é um caminho longo. Começamos a achar novas metas para tratar a obesidade, mas ainda assim não temos avanço farmacológico tão grande se você comparar com outros campos, não é? Mas se no futuro se tivermos drogas que podem tratar de maneira adequada a obesidade, vamos ter avanços farmacológicos que vão ajudar diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Então é isso, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade e também feliz de estar aqui na nossa cidade e a nossa universidade. Um abraço, obrigado.